Quarto ponto, extensividade, plenitude ou perfeição do perdão. Primeiro, no ato de perdoar, cobrir, não imputar. Segundo, no objeto, iniquidades, transgressões e pecados. Primeiro, perfeito em relação ao Estado. Deus não retém ódio contra uma pessoa perdoada. Ele nunca imputa o pecado formalmente, porque ele não mais se lembra dele. Embora virtualmente ele possa para gravar a ofensa em que um crente caiu após sua justificação. Então Jó possuía os pecados de sua juventude, e Cristo taticamente colocou Pedro em lembrança de sua negação dele. A concessão é completa aqui, embora todos os frutos da remissão não sejam desfrutados até o dia do julgamento. E portanto, nas Escrituras, o pecado é dito então como perdoado. É uma questão se os pecados dos crentes serão mencionados no dia do julgamento. Alguns pensam que sim, porque todos os homens devem prestar contas. Acho que há alguma evidência do contrário. Nosso Salvador nunca mencionou o comportamento indigno de seus discípulos para ele em seus sofrimentos. E depois de sua ressurreição, parece ter removido dele toda a lembrança disso. Não é de se esperar que um marido amoroso exponha as faltas de sua terna esposa no dia da solenização pública das núpcias. Mas se for de outra forma, não é para repreendê-las, mas para aumentar sua admiração por sua graça. Ele descobrirá suas graças, bem como seus pecados, e destapará as garrafas de suas lágrimas, bem como abrirá o livro de suas transgressões. Nosso Salvador, após Maria ungí-lo, aplaude sua afeição, mas não menciona sua iniquidade anterior. Precisa ser perfeito. Primeiro, todas as ações de Deus são adequadas à sua natureza. O que Deus faz, ele faz como um Deus. E ele é perfeito em suas outras obras e não em sua misericórdia, que é a flor mais escolhida em sua coroa. Deus vê circunstâncias mais negras em nossos pecados do que uma consciência enfurecida ou um demônio malicioso podem representar. Mas Deus não perdoa de acordo com nossas apreensões, que, embora grandes em uma consciência tempestuosa, ainda não são tão altas quanto o conhecimento de Deus sobre isso. Segundo, a causa do perdão é perfeita. Tanto a misericórdia de Deus quanto os méritos de Cristo são imutavelmente perfeitos. É por sua própria glória, por causa de suas próprias misericórdias, que ele perdoa. Ele não diminuirá o brilho de sua própria coroa, deixando o efeito de sua glória imperfeito, ou satisfazendo as importunações de sua misericórdia pela metade. Os santos no céu não têm uma justiça mais perfeita, pela qual eles continuam sua posição, do que aqueles na terra têm, pois embora a justiça inerente aqui seja manchada, ainda assim a imputada, sobre a qual o perdão é fundado, é totalmente imaculada. Uma justiça que, sendo infinita em relação à pessoa, tem uma suficiência para os demônios, tinha uma congruência, mas tem ambas para nós, porque manifestada em nossas naturezas. Segundo, em relação aos objetos. Natureza pecaminosa, hábitos pecaminosos, disposições pecaminosas, perdoados de uma vez, embora nunca tão hediondos. Primeiro, para a qualidade. Não havia limitação quanto à profundidade das feridas causadas pelas serpentes de fogo do deserto. O preceito de olhar para elas estendido para a cura de todos, que a picada nunca atingisse tão fundo, a ferida nunca fosse tão larga ou afiada, e sua visão nunca fosse tão fraca, se ele pudesse apenas lançar seu olhar sobre o de bronze. A comissão que Cristo deu aos seus discípulos era pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Toda criatura humana, a pior e também a melhor. Embora você encontre pecadores monstruosos na semelhança de bestas e demônios, exceto nenhum de processar um padrão e um perdão no tribunal da misericórdia. A onipotência de sua misericórdia transcende tanto nossas maiores iniquidades quanto nossas apreensões mais superficiais. Nossos pecados, assim como nossas substâncias, são apenas como o pó da balança, tão facilmente soprados por sua graça, quanto outro soprado em nada por seu poder. Nenhum pecado é excluído no Evangelho a não ser aquele contra o Espírito Santo, porque ele não está com a honra de Deus para perdoar aqueles que deliberadamente desprezam os meios, e consideram o Redentor nada melhor do que um impostor. Nenhum homem pode esperar em razão que ele seja salvo pela misericórdia, que possua uma malícia deliberada contra o Filho de Deus, pisoteia as ofertas gratuitas da graça e provoca a própria misericórdia a vestir o comportamento da justiça e invocar a ira vingativa de sua existência, para a vindicação de sua honra desprezada. A infinita graça de Deus dissolve as maiores névoas, bem como as menores exalações, e derrete a espessa nuvem do pecado,
bem como os pequenos pingentes de gelo. Segundo, a quantidade. Deus já colocou uma restrição sobre sua graça e promessa de que encontraremos misericórdia em se pecarmos apenas em tal número, e não mais. Não é agradável a grandeza e majestade da misericórdia de Deus perdoar uma parte da dívida e exigir a outra. Não consiste com o motivo do perdão, que é seu próprio amor, ser amigo e inimigo ao mesmo tempo, perdoando alguns e cobrando outros, e assim sua graça seria antes uma zombaria e escárnio dos homens. Nem consiste com o fim do perdão, que é a salvação, pois dar um meio perdão é não dar salvação. Uma vez que se a menor culpa permanecesse em perdão, dar à justiça uma alegação irrespondível contra nós, que lucro seria ter alguns perdoados e ser condenado pelo restante? Se algum pecado pela qual Cristo deveria ter feito uma compensação permanecesse insatisfeito, o Redentor não poderia ter ressuscitado. Então, se o menor pecado permanecer imaculado, ele impedirá a nossa ascensão do poder da morte eterna e tornará o pecado e tornará o perdão de todo o resto uma nulidade da lei. Mas é a glória de Deus passar por todos. Provérbios 19:31. É sua glória passar por cima de uma transgressão. É a glória de um homem passar por uma ofensa. É uma descoberta de um princípio ou propriedade interior. É uma honra para um homem ser conhecido como um mestre. E se é sua glória passar por uma única e pequena injúria, então passar pelas ofensas mais hediondas e numerosas é uma honra mais transcendente, porque evidencia que essa propriedade está nele, em uma força e poder mais triunfante. De modo que é uma evidência mais clara do ilustre vigor da misericórdia em Deus, passar por montanhas e transgressões acumuladas, do que perdoar apenas algumas poucas iniquidades de uma culpa menor. E Jeremias 33:8. Eu os purificarei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, com que transgrediram contra mim. Portanto, quando Deus diz aos judeus que eles lhe dariam uma desgraça geral, nos termos mais completos imagináveis, para remover todo o ciúme dos homens, seja por causa do número ou dos agravamentos de seus pecados, ele não sabe como deixar de expressar o deleite que ele tinha nisso, e a honra que lhe foi atribuída por isso. Será para mim um nome de alegria, um louvor e honra diante de todas as nações da terra. Ele obteria para si um nome honroso pelas grandes riquezas de sua clemência. A misericórdia é tão infinita quanto qualquer outro atributo, tão infinita quanto o próprio Deus. E como seu poder pode criar multidões incompreensíveis de mundos, e sua justiça acender infernos inconcedíveis, assim também sua misericórdia pode remir inúmeros pecados. Oitavo ponto. Perfeito em relação à duração. Porque a cédula das ordenanças é retirada, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária e removeu-a de meio de nós, gravando na cruz. Colossenses 2:14-15. Que era a lei cerimonial na qual eles, por meio de seus sacrifícios contínuos e imposição de mãos sobre eles, assinavam a letra o título contra si mesmo, pela qual uma consciência de pecado era retida, e uma lembrança do pecado renovada. Eles não conseguiam fixar a consciência em nenhum lugar firme. Eles eram compelidos a fazer isso todos os dias, pela qual confessavam que o pecado permanecia e necessitavam de uma expiação. Por isso a lei é chamada de um ministério de condenação, porque os coloca em mente a condenação e compeliu o povo a fazer aquilo que testificava que a maldição ainda seria abolida em virtude de um sacrifício melhor. Esta caligrafia era que, tão contrário a nós, foi retirada, pregada em sua cruz, rasgada em pedaços, totalmente cancelada, não mais para ser colocada em ação. Daí, em oposição a esta lembrança contínua do pecado sobre a administração legal, lemos sobre o Novo Testamento que Deus não se lembra mais do pecado. Cristo compôs tanto o negócio com a justiça divina que temos os pecados remidos, nunca retornando sobre nós, e a renovação também das remissões sobre os pecados diários, se realmente nos arrependermos. Pois, embora haja uma coloração mais negra nos pecados após a conversão, como sendo mais profundamente manchados com ingratidão, ainda assim a aliança de Deus permanece firme, ele não tirará sua bondade. E há uma afeição maior em Deus por seus filhos do que por seus inimigos, pois estes ele ama antes de sua conversão com amor de benevolência, mas aqueles com amor de complacência. Deus não estará tão pronto para continuar sua graça para aqueles que são penitentes, como para oferecê-la aos ofensores rebeldes. Ele a recusará a seus amigos quando ele suplicar a seus inimigos. Não que alguém deva pensar que, por causa desta duração, eles têm liberdade para pecar mediante algum arrependimento trivial,
são restaurados ao favor de Deus. Não. Onde Cristo é feito justiça, ele é feito santificação. Seu Espírito e o mérito andam juntos. Uma nova natureza e um novo estado são concomitantes, e aquele que peca sobre percussão do grande sacrifício nunca teve qualquer participação nele. Quinto ponto, o efeito do perdão, isto é, bem-aventurança. Primeiro, o maior mal é tirado, o pecado e as consequências terríveis dele. Outros males são temporais, mas esses não conhecem período em uma eternidade dolorosa. Há mais mal no pecado do que bem em todas as criaturas. O pecado despojou os anjos caídos de sua excelência e os desapou do assento da bem-aventurança. Ele luta contra Deus, menospreza todos os seus atributos, deforma e destrói a criatura. Outros males podem ter alguma mistura de bem para torná-los toleráveis, mas o pecado, sendo excessivamente pecaminoso, sem a mistura de qualquer bem, não engreda nada além de destruição e condenação sem fim. E que misérias, aflições, tristezas, aquele único pecado de Adão lançou toda a sua posteridade. Que gritos, feridas, dores, horrores ele faz em consciência atribulada. Como isso desfigurou a beleza do Filho de Deus, que criou e sustentou o mundo, com tristeza em suas agonias e o golpe da morte na cruz. Quantos milhares, milhões de pobres criaturas foram condenadas pelo pecado e nunca devem deixar de rugir sobre uma justiça inevitável. Perguntem aos condenados e seus gemidos, gritos e uivos lerão para você uma terrível palestra sobre a pecaminosidade do pecado e sua punição. Não é então a bênção inestimável ser liberto daquilo que operou tais execuções deploráveis no mundo? Segundo, as maiores bênçãos são conferidas. O perdão é a bênção familiar de Deus e a misericórdia peculiar de seus queridos mais escolhidos. Ele distribui outras coisas aos homens perversos, mas ele distribui isso apenas aos seus filhos. Primeiro, o favor de Deus. O pecado faz de você o servo de Satanás, mas o perdão faz de você o favorito de Deus. Podemos estar doentes de morte como Lázaro e ser amigos de Deus, vendidos como escravos como José e ainda assim sermos queridos por ele, jogados na cova dos leões como Daniel, e sermos muito amados, pobres como Lázaro, que tem apenas cães para curar sua ferida e ainda assim ter um título ao seio de Abraão. Mas nunca podemos ser amados se não formos perdoados, nenhuma participação em sua amizade, seu amor, sua herança, sem um perdão. Todos os males criados não podem nos tornar repugnantes em um estado justificado, nem todos os bens criados nos tornam adoráveis sobre culpa. O pecado é o único objeto do ódio de Deus, e quanto isso permanece, sua santidade não pode deixar de nos odiar. Quando isso é removido, sua justiça não pode deixar de nos amar. Remissão e favor são inseparáveis e nunca podem ser separados. É por isso que ele nos faz como um diadema em sua cabeça, uma pulseira em seu braço. É por meio disso que ele nos escreve nas palmas de suas mãos, faz de nós seu tesouro peculiar, assim como a menina de seus olhos, que a natureza tão cuidadosamente protegeu. Segundo, acesso a Deus. Um príncipe pode descartar um favorito por alguma culpa, embora possa restaurá-lo à sua liberdade na comunidade, ainda assim ele pode não admiti-lo a favor de suas privacidades habituais, mas um homem perdoado tem acesso a Deus. Há uma graça permanente e perpetuamente estabelecida. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso. Romanos 5, 1-2. A culpa nos assusta e nos faz detestar a própria visão de Deus. O perdão nos encoraja a nos aproximarmos dele. A culpa o respeita como um juiz, o perdão como um inimigo. Quem pode confiantemente ou esperançosamente invocar um Deus irado e condenador? Mas quem não pode deixar de invocar esperançosamente um Deus perdoador? O pecado é o muro de separação entre Deus e nós, e o perdão é a demolição dele. O perdão nunca é concedido, mas o cetro é estendido para nos convidar a entrar na presença de Deus. O que pode ser mais desejável do que ter não apenas o favor, mas um livre acesso a qualquer momento ao Senhor do céu e da terra, e finalmente um estar eterno com Ele. Terceiro, paz de consciência. Deve haver também tempo bom quando o céu sorri para nós, todas as outras coisas geram inquietação. O pecado foi um espinho na coroa de Davi, seu trono e cetro eram apenas consoladores miseráveis, enquanto sua culpa o oprimia. A glória do mundo não é um curativo soberano para um espírito ferido. Outros prazeres podem agradar os sentidos, mas somente este pode gratificar a alma. O trovão de Deus fez Moisés tremer, Hebreus 12, 21. Mas a probabilidade de um perdão gracioso faria uma alma condenada sorrir no meio de chamas atormentadoras.
Quantas vezes o sentido disso elevou os corações dos mártires e fez os sofredores cantarem, enquanto os espectadores choravam. Embora isso, devo confessar, nem sempre seja um concomitante e inseparável. Há muita diferença entre um perdão e o conforto dele. Isso pode passar pelo selo do rei sem um conhecimento do malfeitor. O perdão, de fato, sempre dá um direito à paz de consciência, mas nem sempre a posse dela. Pode haver uma separação real entre o perdão e a paz real, mas não entre o perdão e o fundamento da paz. Quarto ponto, ela adoça a todas as misericórdias. Outras misericórdias são um anel, mas o perdão é o diamante nele. Uma pessoa justificada pode dizer: tenho misericórdias temporais e um perdão também. Vivo em reputação no mundo, e o favor de Deus também as riquezas aumentam, e minha paz com Deus não diminui. Tenho saúde com perdão, amigos com perdão, como Jó. Entre todas as outras bênçãos está ele considera a principal, que a vela de Deus brilhou sobre sua cabeça. Um prisioneiro por algum crime capital pode ter todas as acomodações externas para hospedagem, dieta, atendimento, sem uma felicidade real. Quando espera ser chamado para seu julgamento diante de um juiz severo, de quem não há apelação, que certamente aprovará e fará com que seja executada uma sentença de morte sobre ele. Então, embora um homem chafurde em todos os conteúdos exteriores, ele não pode se considerar abençoado enquanto a ira de Deus pairar sobre sua cabeça. E ele não sabe quão cedo ele pode ser convocado perante o tribunal de Deus e ouvir aquela voz terrível: vai tu, amaldiçoado. Que conforto um homem pode ter em casas, terras, saúde, quando ele considera que deve mais do que todo seu patrimônio vale? Então, que conforto um homem pode ter em qualquer coisa neste mundo, quando ele pode esperar a cada hora uma prisão de Deus e uma demanda de todas suas dívidas, e ele não tem nenhum centavo próprio, ou qualquer interesse em uma garantia suficiente? Podemos ter honra e uma maldição, riqueza e uma maldição, filhos e uma maldição, saúde e vida longa e uma maldição, aprendizado e uma maldição, mas nunca podemos ter perdão e uma maldição. Nossas coisas exteriores podem ser presentes, mas não bênçãos sem um perdão. Quinto ponto, ela adoça todas as aflições. Uma canraca com perdão é melhor do que meu sorriso sem ele. O pecado é o aguilhão das cruzes, e a remissão é o tirar o aguilhão delas. Uma visão do céu amenizará uma cruz na terra. As pedras ao redor das orelhas de Estevão mal o afligiram. Quando ele viu seu Salvador abrir o céu para entretê-lo. Ver a morte nos encarando, e um Deus irado e ofendido acima, pronto para cobrar toda nossa culpa, é um espetáculo doloroso. Olha para minha aflição e minha dor, e perdoa todos os meus pecados, diz o salmista no Salmo 25:18. O pecado amarga e adiciona peso em uma aflição, mas a remoção do pecado alivia a doença. Utilização 1. Um homem não perdoado é um homem miserável. Tal estado o expõe a todas as misérias da terra e a todos os tormentos do inferno. O mais pobre mendigo com perdão é mais alto do que o maior príncipe sem ele. Como podemos desfrutar de uma honra tranquila se nossa dívida não for perdoada, já que devemos mais do que somos capazes de pagar? Você pode morrer com a reputação perdida e ainda assim ser feliz, mas que felicidade se você morrer com a culpa não perdoada? Primeiro, deve haver perdão ou punição. A lei obriga à obediência ou ao sofrimento. Os comandos delas devem ser observados ou a penalidade suportada. Deus não relaxará a punição sem uma consideração valiosa. Se não for executada, a criatura pode acusar Deus de falta de sabedoria em promulgá-la, ou de deficiência e de poder em mantê-la. Portanto, deve haver uma observância exata da lei, que nenhuma criatura após o primeiro desvio é capaz de fazer ou sofrer a penalidade dela, que nenhum pecador é capaz de suportar. Deve, portanto, haver uma remissão desta punição para o bem da criatura e a satisfação da lei por uma garantia, para a honra da justiça de Deus. Se não temos, portanto, um interesse na garantia, o comprador da remissão, devemos estar sobre a severidade da lei em nossas pessoas. Segundo, você não pode chamar nada de um ato do amor de Deus para com você, enquanto você permanecer sem perdão. O que há de agradável que você possa não consistir tanto em seu ódio quanto em seu amor. Temos conhecimento, os demônios também. Temos riquezas, Nabal e Caim também. Temos honra, Faraó e Herodes também. Temos sermões, Judas também, os melhores que já foram pregados. Nada além de um perdão é apropriado uma bênção. Como pode esse homem ter prazer em qualquer coisa que ele tem, quando todas as ameaças no livro de Deus são tantas flechas direcionadas contra ele? Terceiro, durante todo o tempo em que vives sem perdão, tuas dívidas aumentam mais. Cada novo pecado é uma adição de um número à soma anterior.
e cada número depois dos 3 primeiros adiciona 1000. Cada ato de pecado não apenas adiciona a culpa própria daquele ato único sobre ele, mas extrai uma nova culpa universal de todo o resto cometido antes. Porque a persistência em qualquer pecado é uma aprovação renovada de todos os atos anteriores de rebelião cometidos contra Deus. Quarto ponto. É esse Deus que te teria perdoado se tu tivestes aceitado, que te condenará se tu o recusastes completamente. É esse Deus que tu provocastes, ofendeste e desonraste. Esse poder que teria sido manifestado em perdoar-te será glorificado em condenar-te. Essa justiça que teria assinado tua absolvição, se tu tivestes aceitado os seus termos, assinará o mandamento de execução mediante tua recusa deles. Não, a misericórdia que te teria salvado não terá compaixão de ti. A lei te condena porque tu transgredistes e a misericórdia te rejeitará, porque tu a desprezaste. O evangelho no qual o perdão foi proclamado absolverá os outros, mas te condenará. Deus seria falso à sua própria palavra se depois de desprezares tantas promessas de graça e ameaça de ira, tu fosses poupado. Uso 2. De conforto. O perdão do pecado pode fazer você ter esperança em todas as outras bênçãos. Deus fez o mais difícil e Ele vai fazer o fácil ficar mais fácil. Ele derrotou montanhas e os montículos o derreterão. É mais fácil te levar ao céu do que era ao princípio perdoar sua culpa. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Para isso, a morte e a ressurreição do Filho de Deus eram necessárias, e deveria haver uma união e um acordo feito entre misericórdia e justiça. Mas uma vez que isso é concluído, o Redentor te salva por sua vida, uma vez que ele morreu por sua remissão, não há necessidade de sua morte por sua salvação futura. Visto que ele fez manifestação de sua graça perdoadora a você, ele não cessará até que ele tenha te trazido a um estado perfeito. Com que propósito o credor deveria perdoar a parte menor da dívida e lançar o credor na prisão por uma quantia impagável? Primeiro, se uma vez perdoado, você será sempre perdoado. Pelo primeiro perdão, Cristo pagou seu sangue. Pela continuação, ele apenas pleiteia seu sangue. E não podemos ficar sem perdão até que Cristo fique sem uma súplica. Ele mereceu a continuação, assim como a primeira remissão. Nosso Salvador será mais relutante em interceder por perdão do que ele foi em sangrar e orar por ele na terra. Nosso querido Salvador não deixará o pecado ficar sem perdão quando ele deveria contestar a ira do Pai. E ele não deixará ficar sem perdão quando ele deve apenas solicitar a misericórdia de seu Pai. Você não desejará as renovações diárias dele, uma vez que ele tem apenas que apresentar seu sangue no lugar mais sagrado, visto que uma morte ignominiosa e dolorosa não assustou de comprá-lo na cruz. Assim como o coração de Deus está mais pronto para dar do que nós para pedir perdão, assim também o coração de Cristo está mais pronto para implorar pela continuidade dele do que nós estamos diariamente para implorar, pois ele ama seu povo mais do que eles podem amá-lo ou amar a si mesmos. Nossa oração é de acordo com o amor próprio, mas a intercessão de Cristo é de acordo com seu próprio amor infinito, com um fervor mais intenso. Segundo, tu estás acima do alcance de todas as acusações. A lei te condenará? Não, tu não estás sobre a lei, mas sobre a graça. Se a graça te perdoou, a lei não pode te sentenciar. A consciência? Não. A consciência é apenas o eco da lei dentro de nós. Ela deve falar o que Deus fala. O Espírito de Deus e o Espírito do crente são testemunha conjunta, porque o mesmo Espírito testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A consciência é aspergida pelo sangue de Cristo, o que muda completamente o teor de sua comissão. Deus te condenará? Não. Isso seria perder a glória de toda sua misericórdia perdoadora até agora conferida a ti. Isso seria jogar fora a vasta receita que a graça tem reunido para ele. Sim, seria negar sua própria aliança e promessa. Cristo te condenará? Não. Isso seria descartar todos seus ofícios, desfazer sua morte e desmentir seus méritos. Ele suou e sangrou, orou e morreu por ti, e agora te condenará? Ele te implorando por ti no céu todo esse tempo e agora no final te rejeitará? Imaginaremos a severidade de um juiz mais agradável a ele do que a caridade de um advogado, já que sua intenção primária, ao vir, era salvar o mundo, não condená-lo? Não, não seria para sua honra pagar o preço e perder a compra. Terceiro, haverá uma justificação solene de ti no último dia. Tu és aqui perdoado na lei e então serás justificado por uma sentença final. Há uma concessão secreta aqui, mas uma manifestação pública dela no futuro. Teu perdão foi passado pelo Espírito de Deus e tua própria consciência
então será passado pelo Filho de Deus em teu próprio ouvido. Aquele Salvador que o mereceu em sua cruz o pronunciará em seu trono. O livro será colocado fora de vista. Não haverá mais escrito no livro da onisciência de Deus para te acusar, ou de tua consciência para te amedrontar. Sua ira paternal cessará para sempre, e como toda disposição para o pecado, assim toda correção paternal por ele será para sempre abolida, e o perdão será totalmente completo em todos os seus efeitos gloriosos. Quarto ponto. A fé interessa em tudo isso, embora seja fraca. A concessão de um perdão não depende da força da fé, embora o senso de um perdão o faça. Uma fé fraca, como uma pessoa paralítica, pode não ler tão bem o perdão, embora possa recebê-lo. Assim como uma fé forte dá mais glória a Deus, ela recebe mais conforto dele. Cristo não fez diferença em sua oração entre o crente mais fraco e o mais forte. Seus cordeiros, bem como ovelhas, deveriam ser alimentados por seu apóstolo com confortos do Evangelho, e mesmo aqueles cordeiros, em Isaías 40:11, ele mesmo carrega em seu seio. Uma fé forte não nos dá direito a ela porque é forte. Uma fé fraca nos impede dela porque é fraca. Mas é por causa de um poderoso Salvador que somos perdoados. É o mesmo Cristo que te justifica, assim como Abraão, o pai dos fiéis, é a mesma justiça pela qual você é justificado, assim como Paulo e o discípulo mais amado. Uso 3. De exame. Considere se seus pecados estão perdoados. Você examinará se suas propriedades são seguras, e não examinará se suas almas são seguras. Aqui eu irei primeiro remover falsos sinais, nos quais os homens se apoiam e se consideram perdoados. Primeiro, a pequenez do pecado não é a base para perdão, ou alguns podem dizer, meus pecados são pequenos, alguns truques da juventude, alguns juramentos mesquinhos ou coisa do tipo. A Escritura diz que bêbados, fornicadores, avarentos não entrarão no reino dos céus, não apenas bêbados, mas aqueles que estão bêbados apenas de vez em quando, bem como aqueles que são bêbados todos os dias. Você não conhece a malignidade do menor pecado? Nenhum pecado pode ser chamado absolutamente de pequeno. É um pequeno Deus que é ofendido pelo pecado. É uma pequena ira que é derramada sobre o pecado. É um pequeno Cristo que morreu pelo pecado. É uma pequena alma que é destruída pelo pecado. E é um pequeno inferno que é preparado para o pecado. Não é um menor pecado, tanto quanto em um homem jaz, uma destruição de Deus. O inferno não é acesso pelo sopro do Senhor, tanto pelo menor quanto pelo maior pecado. É o pequeno que é o fardo de Deus, a ferida de Cristo, a tristeza do Espírito, a tristeza do penitente, o inferno do diabo. Cada gota de veneno é veneno, cada gota de inferno é inferno. Cada parte do pecado é pecado e tem a natureza destruidora e condenatória do pecado. Os anjos podem espiar o menor pecado, ou 1000 mundos podem ser uma recompensa suficiente para a injúria feita a Deus pelo menor pecado. Ponto B. Quanto menor for o teu pecado, menor será a desculpa para ti mesmo. É o agravamento da injustiça deles que eles venderam os justos por um par de sapatos. Amós 2,6. Você subestima Deus a ponto de vender um Deus tão justo e eterno, tão barato, por um pequeno pecado? O pequeno pecado é mais caro para você do que o favor do grande Deus. Colocar sua alma em perigo por uma ninharia, perder Deus por uma bolha, é um agravamento confuso disso. Como foi o pecado de Judas, que ele venderia seu Salvador por uma pequena prata, por uma quantia tão pequena. O pecado não é um pequeno em relação à formalidade dele, mas em relação à questão, em relação à tentação, e essa pequenez é um agravamento do pecado. Ponto C. Você sabe como Deus puniu o menor pecado? Uma gota de pecado pode trazer um dilúvio de miséria. Um átomo de pecado é forte o suficiente para derrubar o mundo. Foi apenas uma maçã em que envenenou Adão e toda a sua posteridade. Menos pecados são punidos no inferno do que são perdoados aqui. Deus rejeita Saul por menos pecados do que perdoou Davi. Quantos navios foram destruídos em pequenas areias, bem como em grandes rochas? Segundo, poucos pecados não é o argumento de perdão. Conceda, se puder, a amabilidade e o brilho dos anjos, quão além da glória do sol eles estavam. No entanto, o pecado os despojou de toda sua glória. Foi apenas um pecado que acendeu o inferno para os anjos caídos. Todo pecado deve receber uma justa recompensa. E Hebreus 2,2. O único pecado lhe dará direito ao inferno. Aqui milhões de pecados lhe darão direito. Um pecado é demais contra Deus. Se suas iniquidades nunca tivessem sido tão poucas, Cristo deveria ter morrido para responder aos apelos da justiça de seu Pai contra você. Todo pecado é rebelião contra Deus como um soberano, desobediência a Deus como Pai, desprezo a Deus como governador e preferir o diabo antes de Deus. O diabo que o condenaria antes de Deus que o fez e o preserva. Preferir as tentações do diabo antes das promessas de Deus.
Terceiro, a comunidade do pecado não é um argumento de perdão. Muitos anjos se uniram na primeira conspiração contra Deus, mas como eram companheiros de um pecado, também são companheiros nos tormentos. A comunalidade do pecado de Sodoma fez o clamor mais alto e apressou o julgamento mais severo. Nenhum habitante escapou, mas apenas o justo Ló e sua família. Pecados comuns terão pragas comuns. Isso agrava seu pecado em vez de implorar por perdão. Quando você prefere seguir o exemplo dos homens para ofender a Deus, em vez de se conformar à lei de Deus para agradá-lo. O pecado era comum no velho mundo, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos, e todos foram varridos pelo dilúvio destruidor. Andar de acordo com o curso do mundo está tão longe de ser um fundamento do perdão que é feito o caráter de um filho do diabo. Andar segundo o curso do mundo e andar segundo o padrão do diabo está sujeito no número dos filhos da ira, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Quarto ponto. A tolerância da punição não é argumento de perdão, porque a sentença contra uma obra má não é executada rapidamente. Portanto, o coração dos filhos dos homens está totalmente disposto neles para fazer o mal. A tolerância, se usada pelos homens para fazê-lo pecar mais desesperadamente, ainda precipitadamente, totalmente definido, todos os chefes silenciados e parados. A tolerância não é absolvição, ela não argumenta que Deus perdoa a dívida. A dívida é dívida, embora não tenha sido processada no momento, e quanto mais tempo a dívida permanecer sem pagamento, maior será a soma dos juros. Porque quanto mais tempo Deus tolera a punição, mais tempo você terá para arrependimento. A conta para esse tempo será alta. Que Deus não pune é um argumento de sua paciência, não de sua misericórdia perdoadora. Deus ri dos pecadores, ele vê que o dia deles está chegando, embora eles possam estar alegres e confiantes de um perdão. A paciência de Deus pode ser justiça. Ele pode estar preparando uma taça e misturando o que tu deves beber. Os prisioneiros podem ser perdoados em uma sessão e executados na próxima. A suspensão da execução não é permissão do crime ou mudança da sentença. Quinto ponto. Prosperidade não é sinal de perdão. Eu não sou apenas suportado e tolerado, mas tenho uma grande adição de contentamentos exteriores desde o meu pecado. Aquilo que você faz um argumento de perdão pode ser um argumento de condenação. Asaf ficou muito perturbado com a prosperidade dos ímpios, mas finalmente disse: o orgulho os cerca como uma corrente e a violência os cobre como uma vestimenta. Salmo 73:6. Aquela gentileza que deveria tê-los feito derreter, os fez presumir. Aquilo que deveria trazer à tona seu arrependimento, inflama seu orgulho. Seus bens podem aumentar seus pecados. Sexto ponto. O esquecimento do teu pecado e da comissão há muito tempo não é sinal de perdão e, portanto, não ter nenhuma verificação para eles não é sinal de perdão. Deus não esquece, embora tu faças, nenhum pecado escapa da memória do seu conhecimento. Embora agora ele lance muitos pecados para longe da memória de sua justiça. Em relação à eternidade de Deus, os primeiros pecados são contabilizados como cometidos neste momento, pois nisso não há sucessão de tempo, e os pecados que tu cometeste há 20 anos são recentes, como se tu estivesse cometido todos desde que entrasse na congregação. Os irmãos de José esforçaram-se para apagar os pensamentos de sua crueldade tardia, comendo e bebendo, quando os gritos e lágrimas de seu irmão estavam frescos na sua memória, poderiam ter amortecido a sua alegria. A sua aflição não os perturbou, a sua relação com eles, a sua juventude e o amor do seu pai por ele não os podia fazer ceder. Mas 22 anos depois, a consciência começou a voar em seus rostos, quando despertados por uma poderosa aflição, conforme Gênesis 42:21. Não é a tua consciência muitas vezes uma lembrança para ti dos teus antigos pecados esquecidos, e ela não revira os velhos registros que tu tinhas completamente esquecido? Sétimo ponto. Esperança da misericórdia de Deus não são motivos para que você seja perdoado. A misericórdia de Deus não é apenas o suficiente, pois então Cristo não precisaria ter morrido pelo pecado. Nem a morte de Cristo é suficiente sem a condição daquela aliança pela qual Deus transferirá os justos e méritos de sua morte para você. A misericórdia de Deus deve ser considerada mais a maneira de Deus. Deus é misericordioso, mas sua misericórdia não deve abolir sua verdade. A misericórdia de um juiz não consiste em condenar um malfeitor. Deus foi misericordioso com você. Você não aceitaria isso. Você não ouviria a misericórdia de falar em um dia de graça. Porque então a justiça não falaria em um dia de vingança? Você não ouviria um Deus de misericórdia quando ele clamasse a você? Como então a misericórdia ouviria você quando você viesse implorar? Segundo ponto.
Alguns motivos falsos pelas quais aqueles que são perdoados pensam que não foram perdoados. Primeiro, grandes aflições não são sinais de um estado não perdoado. Moisés pecou pela incredulidade, Arão ao fazer um bezerro de ouro, Deus perdoou seus pecados, mas se vingou de suas invenções. Tu eras um Deus que o perdoava, embora tu vingaste. Salmo 99:8. Natã, em sua mensagem a Davi, traz ao mesmo tempo perdão e punição. O pecado é removido, mas a esperança ainda deve cravar-se nas entranhas de sua família. O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. No entanto, visto que com este ato deste grande ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12, 13-14. Deus pode afligir temporariamente quando resolve não punir eternamente. O quê? Porque ele não te condenará como juiz, não te castigará como um pai. Podemos muito bem carregar um flagelo em uma mão, quando temos um perdão selado na outra. Deus perdoa teu pecado, mas há necessidade de aflição para subjugar esse teu coração forte e teimoso. Deus visita com varas quando está decidido a não tirar completamente sua bondade amorosa de um povo. Segundo, terrores de consciência não são sinal de um estado não perdoado. Encontramos um Davi perdoado, tendo ossos quebrados e uma consciência atormentada depois que Natã pronunciou seu perdão. Quando não havia remorso antes, ele teve a concessão de um perdão, mas o conforto de um perdão estava faltando. Deus pode queimar sua alma quando ele dá um perdão. Não que a justiça seja satisfeita com isso, mas o pecado mais amargurado para você. Por um perdão você saboreia a sua misericórdia, e pelos tormentos que você pode ter em sua alma, você entenderá a sua justiça. Ele mostra a você o que ele dá livremente, mas ele quer que você saiba o que você merece completamente. Ele lhe dá perdão, mas fel e absinto com ele, para que você saiba o que a compra dele custou ao seu Salvador. O remédio que cura causa dor. Aquele remédio que não te deixa doente não é provável que lhe traga saúde. Deus te perdoa para que seja salvo e te aterroriza além disso, para que não sejas induzido pelas tentações ao pecado. Terceiro, o senso de pecado não é argumento de um estado não perdoado. Um perdão pode ser concedido quando o pobre condenado espera ser levado para execução. Maria está chorando atrás de seu Salvador quando Cristo estava declarando seu perdão a Simão. Isso lhe foi perdoado e depois Cristo se volta para ela e anima com notícia disso. Ela pronuncia seu perdão. Tua fé te salvou, vá em paz. Os céus podem cair quando de vez em quando o sol pode roubar um raio através das nuvens. Pode haver um perdão onde nem sempre há os efeitos sensíveis de um perdão. Encontramos após a calmaria de uma tempestade as fúrias e ondulações do mar. A ferida de um penitente pode doer novamente quando o sangue de um Salvador cai em misericórdia. Quarto ponto. Os resquícios do pecado não são sinal de um estado não perdoado. Embora uma doença seja dominada por remédio, pode haver alguns ressentimentos dela em uma pessoa. Embora o pecado seja perdoado, ainda assim as escórias do pecado permanecerão e às vezes se agitarão. Cristo nos avivou, não destruindo-nos totalmente, mas perdoando o pecado. O perdão tira a culpa do pecado, a graça tira o poder do pecado, mas nem o perdão nem a infusão da graça tiram a natureza e todos os movimentos do pecado, pois ao purgar um humor, algumas escórias ainda permanecem para trás. E ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:18. Terceiro, quais são os verdadeiros sinais de um homem perdoado? Primeiro, sinceridade em nossa caminhada. Um espírito sem dolo é feito o caráter de um homem perdoado no texto. Pode haver falhas na vida, mas nenhuma dolo no coração. Tal homem é um homem perdoado. Um coração que não tem misturas, nem pretensões ou desculpas para o pecado, nem reservas privadas para Deus. Um coração que, com a agulha de uma bússola, está certo para o interesse e glória de Deus e responde à profissão como um eco à voz. Um coração que expulsaria qualquer pecado que se abrigasse ali, não teria um átomo de qualquer umidade odiosa aos olhos de Deus espreitando ali. Onde está a sinceridade está uma disposição e prontidão para obedecer a Deus. A substância do pacto é mantida, embora alguns artigos particulares dele possam ser quebrados. A graça perdoadora de Deus está com aqueles que amam a Cristo com sinceridade. A graça seja com todos os que amam a Cristo Jesus com sinceridade. Efésios 6:24. Nenhum homem excluído é sincero, embora não tenha uma chama tão brilhante quanto o outro. Ainda assim, se for sincero, a coroa da graça perdoadora e da graça consumadora serão colocadas sobre sua cabeça. Segundo, luto pelo pecado. Um coração terno é um sinal de um estado perdoado, quando o pecado te descontenta porque desagrada a Deus. Que chuvas de lágrimas Maria Madalena chorou após um perdão.
O amor a Deus, como um fogo suave, derrete a alma. Lágrimas que vêm do amor nunca são sem misericórdia perdoadora. As entranhas de Deus primeiro agitam nossos lamentos. É impossível que um coração gracioso possa ler um perdão com olhos secos. É o mínimo que ele pensa que pode fazer. Por assim dizer, como Maria Madalena leva aos pés de Cristo com suas lágrimas, quando ele próprio foi lavado com o sangue de Cristo. A alma não pode odiar o suficiente aquilo que Deus foi misericordioso no perdão. O perdão é como o calor da fonte. Ele extrai a seiva da árvore. As lágrimas da alma que de outra forma dificilmente agitariam. Se Deus lhe deu arrependimento, é certo que ele lhe deu um perdão, pois se ele não tivesse a intenção de te dar isso, ele nunca teria te dado o outro. Terceiro, medo do pecado. Quem conhece a amargura do pecado e o benefício do perdão nunca pode se apressar confiantemente nele. Um homem perdoado nunca irá perder aquilo que recebeu recentemente. O perdão de Deus produz medo na criatura, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmo 130, verso 4. É um sinal de que nos arrependemos e obtivemos perdão. Se descobrirmos depois desse exercício de arrependimento e oração que nosso ódio ao pecado aumenta, especialmente daquele pecado do qual éramos culpados antes. Quarto ponto, santificação. Deus nunca perdoa, mas subjuga o pecado. Ele subjugará a nossa iniquidade e lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7,19. Ambos são colocados juntos. Na oração do Senhor, os desejos de se livrar de todo o mal e não ser levado a nenhuma tentação seguem imediatamente o desejo de perdão. Uma pessoa justificada e uma natureza santificada são inseparáveis. Não há condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8, verso 1. Há perdão, mas como saberei que estou perdoado? Se você não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nunca desejamos sinceramente o perdão, mas desejamos a purificação. E Deus nunca dá um, mas concede o outro. Se você tem interesse em um Cristo perdoador, terá os efeitos de um Espírito santificador. Onde a graça de Deus perdoa um pecado, ele nos dará a graça para abandonar todo pecado. É sua aliança afastar a impiedade quando ele tira ao fôlego o castigo do pecado. O libertador afastará de Jacó a impiedade. Romanos 11, 26. As aplicações da graça de Deus para nós são acompanhadas pelas infusões da graça de Deus em nós. Quando ele coloca a sua lei no coração, ele não se lembra mais do pecado. Quinto ponto, perdoar os outros. Na oração do Senhor oramos, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nosso Salvador comenta esta petição para mostrar que o perdão não pode ser sem esta condição. Em Mateus 18, verso 23 ao 35, Cristo a torna pelo menos uma causa do perdão e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos devem. Sexto ponto, amor afetuoso a Deus e a Cristo. Quando desejamos glorificá-lo por sua graça, bem como ser glorificados por ela. É a injúria feita a Deus por nossos pecados que mais afeta aquele coração sobre o qual o Espírito de Deus é derramado. Eles prantearão sobre ele ou estarão em amargura por ele. Zacarias 12:10. A alma está mais preocupada com Cristo do que consigo mesma. Quando há muito de si mesmo em nossos desejos por isso, Deus atrasa a manifestação disso ao coração, para que possamos chegar às tensões mais puras. Cristo certamente derramou o seu sangue pela remissão deles, que estão dispostos a derramar o deles por sua glória. Caso contrário, Cristo, cuja glória superar a afeição mais ardente de sua criatura, estaria atrasado com ele em amor. Aquela alma que gastaria tudo em Cristo, ela não permitirá ficar muito tempo soluçando diante dele. Lucas 7,47. Uso 4, de exortação. Primeiro, para aqueles que são descuidados com isso, por todos os meios busque, será que finalmente te confortará pensar em tua alegria e prazer, quão honrado, quão rico ou quão bem abastecido com os amigos você tem sido? O que deve ocupar teu coração, ocupar teus pensamentos ou empregar teus esforços, senão isso que diz respeito ao teu estado eterno? Você pecará para desperdiçar o tempo da paciência de Deus e tua própria felicidade? Não é um tempo que Deus te concedeu para obter um perdão? O que Caim, Judas, Pilatos, Herodes e todo o regimento negro dariam pelas próprias esperanças disso? Premia aquilo aqui que daqui em diante você estimará infinitamente valioso e te chamará de tolo e louco muito vezes, por negligenciar a oportunidade de obter. A ira de um rei é como o rugido de um leão. O que são então as carcaças de um Deus infinitamente justo? Porque tua força e afeição são gastas em outras coisas? Um malfeitor desamparado que leva à execução ouviria alegremente qualquer coisa além das notícias da clemência de seu príncipe?
Procure-a sinceramente. O perdão é uma bênção inestimável e não deve ser buscado com afeições fracas e cansadas. Ponto B. Atualmente. Não é hora de começar a fazer isso seriamente? Você já perdeu muitos dias e será tão insensato a ponto de deixar o outro escapar? Como você sabe que se recusar hoje poderá ser incapaz de fazê-lo amanhã? Apenas um passo, alguns minutos, entre você e a morte, e atrasos em grandes emergências são perigosos. Ponto C. Universalmente. Não se contente em buscar perdão para pecados medonhos e gritantes que assustam a consciência a cada olhar, mas busquem o perdão de seus pecados espirituais secretos internos, enquanto vocês ainda imploram pelo perdão daqueles. A graça santificadora virá, assim como a justificadora. Quanto mais vocês orarem contra a culpa deles, mais vocês odiarão a imundície. Segundo, para aqueles que buscam o perdão e ainda assim estão em dúvida sobre ele. Pecadores seguros, que não entendem o mal do pecado, pensam que é uma coisa fácil e que o perdão será concedido, é claro. Mas aqueles que gemem sobre o fardo de sua iniquidade, imaginam que é mais difícil do que realmente é. A presunção prejudica a Deus em sua justiça e todo grau de desespero ou dívida em sua misericórdia. Ponto A. Deus está disposto a perdoar. Efraim apenas deseja que Deus o converta, e Deus imediatamente clama: É Efraim, meu querido amigo. Ele é uma criança agradável. Jeremias 31, 18 ao 20. Certamente eu ouvi Efraim lamentando-se assim. Um Efraim penitente é instantaneamente uma criança agradável. Efraim bate em sua coxa com confissão e Deus fala em seu coração com afeição. Deus, por assim dizer, tira as palavras da boca de Efraim como se esperasse o primeiro olhar de Efraim em sua direção, ou o primeiro sopro de uma súplica. Deus está mais disposto a perdoar o pecado do que nós a pecar, porque pecamos com relutância. A consciência natural nos reprime, mas Deus não tem repreensão quando vai perdoar. Ele espera para ser gracioso. Portanto, o Senhor esperará para que ele possa ser gracioso para convosco. Portanto, ele será exaltado para que ele possa ter misericórdia de vós. Isaías 30, 18. Ele esperou todo o tempo do seu pecado para ter uma oportunidade de mostrar graça a você. E agora você dá ele ao seu arrepender. Ele perderá o fruto de sua espera. É o fim da exaltação de Cristo, seja significando que ele foi levantado na cruz ou sua exaltação no céu. É verdade de ambos, que seu fim é ter misericórdia de você. Ponto B. Deus perdoará os maiores pecados. Sua infinita compaixão não pode se esgotar por uma remissão frequente. A misericórdia mantém proporção com a justiça, assim como sua justiça pune tanto os pequenos pecados quanto os grandes. Assim a misericórdia passa por grandes pecados, assim como por pequenos. Seus maiores pecados são os pecados dos homens, mas a misericórdia oferecida é a misericórdia de um Deus. A dívida que você tem é uma dívida vasta, mas a satisfação de Cristo é de maior valor. E a renda de um rei pode muito bem pagar as dívidas de um mendigo, embora ela deva muito milhares no primeiro dia do casamento. Pecados multiplicados após o arrependimento encontrarão perdões multiplicados, perdão abundante. Não podemos competir com nossos pecados com a misericórdia de Deus. A graça de Deus e a justiça de Cristo, que são necessários para a remissão de um pecado, são infinitas e não mais são necessárias para o perdão do maior, sim, dos pecados do mundo inteiro, se eles estivessem em sua única conta. A graça conferida ao apóstolo a Paulo foi mais do que atenderia à sua necessidade, superabundante. 1 Timóteo 1,14. E a graça do nosso Senhor foi extremamente abundante, o suficiente para ter perdoado o mundo inteiro, assim como Paulo, como o sol, que emite tanto calor em seu raio sobre uma poça, o suficiente não apenas para exalar a unidade daquela, mas de mais uma centena. Suponha que você seja o maior pecador que já existiu no mundo. Não pense que Deus, que arrebatou tantas tições no inferno das mãos do diabo, negligenciará tão oportunidade de tornar sua graça ilustre em sua humilde alma. Se Deus lhe deu arrependimento, é uma evidência certa de que ele o seguirá com perdão. Embora seus pecados sejam de um escarlate mais profundo do que nunca foi visto na terra, pois se ele não pretendesse conceder isso, ele nunca teria concedido a você a condição necessária para isso. Não há um pecador que possa se igualar a você? Então certamente Deus é mais sábio do que perder a maior oportunidade que ele já teve de evidenciar sua graça superlativa e, portanto, ponto A. Continue com suas humilhações. Deve haver uma conformidade entre Cristo e você. Ele foi humilhado quando comprou a remissão e você deve ser humilhado quando recebê-la. Deus não se separará daquele muito barato, que custou tanto a seu filho. Embora você não esteja às custas do sangue de sua alma, você deve estar às custas do sangue dos seus pecados.
Quando um homem chega a ser profundamente afetado por seu pecado, então Deus envia uma mensagem de paz. Então voou um dos serafins e pôs uma brasa viva sobre sua boca e disse: A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. Isaías 66, filho. Quando o verso 5 ele clamou: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. A maneira de te uma dívida perdoada é reconhecê-la. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Deus estava tão pronto para perdoar a injustiça de Davi quanto ele estava pronto para confessá-la. A misericórdia não salvará um homem sem torná-lo sensível e humilhado por sua iniquidade. Coloque seus negócios, portanto, nas mãos de Cristo e submeta-se aos termos que ele impor a você. B. Em suas súplicas, pleiteie a sua glória. Você encontra este o argumento constante que o povo de Deus nas Escrituras usa para prevalecer com Deus pelo perdão. Esse argumento é mais confortavelmente pleiteado, que Deus mais ama e a qual ele ordena todas as suas ações. Nenhum motivo mais forte pode ser usado para ele conceder isso, do que aquele pela qual ele se excita a concedê-lo. Quando tu imploras outra coisa, tu podes desonrar a Deus, mas Deus não pode ser um perdedor de sua glória ao conceder isso. Senhor, se tu me transformas no inferno, onde está a glória da tua misericórdia sobre a tua criatura? Não. Onde está a glória da tua justiça? Meus tormentos eternos não sendo capazes de compensar a injúria feita a ti pelo pecado, tanto quanto o sofrimento do teu único filho, cuja morte desejo compartilhar e cujos termos estou disposto a me submeter. Uso 5. Exortação àqueles que são perdoados. Primeiro, admire esta graça de Deus. Perdoar um pecado é algo maior do que criar um mundo. Perdoar um pecado é algo maior do que condenar um mundo. Deus pode criar um mundo sem a morte de uma criatura. Ele pode condenar o mundo sem a morte de um Criador, mas no perdão deve haver a morte do Criador, o Filho de Deus. Segundo, sirva muito a Deus. A culpa do pecado, a corda que te prendia, foi retirada? É apropriado que, quando você está tão livre, você corra pelos caminhos dos mandamentos de Deus. Um senso de perdão do pecado torna a alma disposta e pronta para correr nas incumbências de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Então eu disse: Eis-me aqui, Senhor. Isaías 6 e 8. Então, quando ele recebeu a garantia de que sua iniquidade foi tirada, o perdão de Deus te colocou em um novo estoque e, portanto, ele espera que você deseje e esteja cheio de novos cachos. Terceiro, tenha mais medo do pecado. Discuta consigo mesmo. Deus perdoou a culpa do pecado para que ele não me condene? E devo chafurnar na lama do pecado para me poluir? Oh, seus pecados após o perdão têm uma circunstância mais negra do que os pecados dos demônios. Os pecados dos homens perversos, pois os deles não são contra a misericórdia perdoadora, nem contra o amor especial. Oh, descongele seu coração todas as manhãs com a meditação sobre o perdão, e o pecado não congelará tão facilmente durante o dia. Quando você for tentado a pecar, considere quais pensamentos você teve quando estava pedindo perdão, quão fervoroso você era por isso, quais promessas e votos você fez, e considere o amor de Deus que mostrou a você ao perdoar. Não truve o perdão, ferindo tão facilmente sua consciência ou enfraquecendo sua fé. Quarto e último ponto. Contenta-te com o que Deus te dá. Se Ele te dá o céu, te negará a terra? Aquele que te concede o perdão do pecado certamente derramaria em teu seio o ouro de ambas as Índias, se fosse necessário para ti. Mas tu tens uma felicidade maior, pois não é dito: abençoado é aquele que te chafurda em riqueza, honra e uma confluência de prosperidade mundana. Mas abençoado é aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta.